Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços telemáticos. Você vai ao YouTube, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Muito fácil. Pode ir também ao blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. São sites fidedignos que eu consulto, por exemplo, revistaarautos.org.br e novaalianca.com.br. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos a possibilidade de salvação de almas. O que eu faço aqui é o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai. Que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia referente ao dia 23 de abril de 2024, terça-feira da quarta semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou aqui, mas hoje tem memórias facultativas. Olha, a missa pode ser então a missa comum, missa própria, com o ofício do dia, prefácio da Páscoa. Mas pode haver também memória facultativa de São Jorge, mártir, aí a cor é vermelha, ou São Adalberto de Praga, bispo e mártir, também memória facultativa, cor vermelha. Ok? Então, é informação para você que é presidente de celebração eucarística, celebração da palavra. Vamos à antífona da entrada. Alegremo-nos e exultemos. Demos glória a Deus. O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, passou a reinar. Aleluia! Trecho de Apocalipse 19, versículos 7 e 6, de onde tiramos a antífona. Coleta. Rezemos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, a nós que celebramos os mistérios da ressurreição do Senhor, obter a alegria da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 19 ao 26. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial.
é o Salmo 86 ou 87. 86, se for na Bíblia de tradução do grego para o latim, a Vulgata, ou 87, se for da Bíblia de Jerusalém. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Repitamos. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Deus anota no seu livro onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão e, dançando, exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Repitamos. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho é o de São João, apóstolo, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. A aclamação é com João, capítulo 10, versículo 27. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, temos aqui algumas explicações. A união de forças entre os discípulos de Jesus favorece a propagação da Boa Nova, conforme a primeira leitura dos Atos, capítulo 11, versículos de 19 a 26. Então, a propagação da Boa Nova vai para povos diversos. O Espírito Santo, o Espírito missionário também dos primeiros cristãos, nos impulsiona a anunciar o Evangelho por toda parte, com todos os meios. E no meio de
tantas vozes confusas e enganadoras, cabe-nos captar a inconfundível voz do bom pastor, que é Jesus, e segui-lo. Vamos às reflexões agora do livro Palavra e Vida. Aqui temos uma bonita reflexão que eu vou passar agora para vocês. A falsa ideia de como seria o Cristo, o Messias, faz os judeus abordarem Jesus para que o dissesse claramente. Jesus apela para as obras que tinha praticado, mas eles não o entendiam. É que estavam esperando a hora em que Jesus fosse restaurar o reino de Israel, expulsar os romanos e reinar sobre os judeus. Eles pensavam num rei terreno, mas Jesus é o rei do céu. O reino do Messias não é deste mundo. Também nós fazemos um juízo errado de Deus e queremos que ele intervenha milagrosamente em nossa vida, livrando-nos de todos os males, de todos os problemas, de todos os imbróglios. Em vez disso, devemos pedir força a Deus para enfrentá-los. Agora uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vamos lá, vamos procurar essa interpretação. Sempre bom termos várias reflexões. Cheios de má vontade, os adversários de Jesus insultam-no, provocando o mestre a ser mais claro quanto à sua pessoa. Quem de fato ele é? Não faltava clareza nas explicações de Jesus, nem ele tinha a intenção de enganar alguém. Inúmeras vezes e em diversas ocasiões, Jesus afirmou e reafirmou ser o Cristo, Filho de Deus, e que os olhos e que as obras que ele realizava em nome do Pai davam testemunha dele. Isto é, comprovavam que ele veio de Deus. Aos chefes do povo, no entanto, faltam sensibilidade e disposição para ouvir e acolher Jesus e seus ensinamentos. Decididamente, não são ovelhas do rebanho cristão. Não pertencem ao grupo dos que ouvem a sua voz e o seguem. Privam-se de estar em mãos seguras, de ter a vida eterna garantida e de usufruir da constante proteção divina. Estão apegados à terra, às coisas materiais, como muitos hoje também. Apegados somente ao mundo imanente, esquecem do mundo transcendental. Vamos agora à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Até quando? É o título da liturgia comentada de Santini, baseada em João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. A pergunta dos judeus a Jesus costuma ser um indicativo de impaciência. Até quando nos manterás em suspenso? Afinal, tu és ou não o Messias esperado? Estamos cansados de esperar por uma definição. Claro que tinham má intenção. Como Santo Agostinho comenta, seu objetivo não era convencer-se do Messias verdadeiro, não era converter-se ao Messias, mas ter mais um motivo de calúnia e condenação contra o mestre, o rabi. Há outras passagens da Bíblia com a mesma pergunta inquieta e, por que não confessar? Um tanto desesperada. Como no Salmo 13 ou 12. Até quando, Senhor, de todo vos esquecereis de mim? Esta impaciência sempre vem à tona de nossas almas quando a cruz é pesada e nada indica que logo nos será tirada. É como se sofrêssemos a cota de hoje e, por antecipação, já sofrêssemos também o peso do mesmo madeiro por toda uma sucessão de dias, semanas e anos futuros. Bem, vamos reconhecer, nós estamos mergulhados no tempo.
Somos seres históricos, ainda que vocacionados ao eterno, e temos uma grande dificuldade de trabalhar com o tempo secular, o Cronos, pois nossa pretensão é viver aqui na Terra. Já a perfeição celestial, esta é a mais importante e às vezes nós deixamos de lado. As imperfeições desta estrada provisória, a nossa vida terrena, nos incomodam muito, tanto as imperfeições que existem em nós, quanto aquelas que pululam nos outros. Temos grande dificuldade em esperar pelo tempo de Deus, o Kairós. Até quando? Até quando? Eis o refrão que a mãe repete quando o filho comete outra vez o mesmo impropério. É o suspiro renovado da esposa que recebe outra vez o marido bêbado. É o gemido do enfermo que ouve do médico a frase condenatória: vamos ter de iniciar outra série de quimioterapia. E, no entanto, é no tempo que realizamos nossa história de salvação. É na sucessão, tantas vezes monótona, de dias e de cruzes, que estamos edificando um reino para Deus. E cada dia que passa é mais um tijolo no muro de Jerusalém eterna. Cada dia que passa é mais um tijolo assentado no muro da Jerusalém eterna do céu que nós almejamos. Teremos surpresas, sim senhor. A grande novidade será chegar do outro lado, contemplar o reino edificado e verificar, para espanto e alegria, que entre as pedras da cidade de Deus estão plantadas não apenas as boas obras e os sucessos de nossa vida, mas a argamassa, ao unir as pedras, será feita de nossos erros e pecados, angústias e insônias, suspiros e lágrimas. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Esperei o Senhor. Ele se inclinou sobre mim, ouviu o meu grito. Salmo 40, versículo 2. Vamos ao santo do dia. Estamos então no dia 23 de abril de 2024, quarta semana da Páscoa. A missa pode ser dedicada em memória facultativa a São Jorge ou São Adalberto. Vamos a uma pequena biografia dos santos do dia, então. 23 de abril é dia de Santo Eulógio, bispo. Faleceu no ano 387. No início da vida cristã, 387. Foi bispo de Edessa, na Turquia, que, segundo a tradição, morreu na Sexta-feira Santa. Santo do dia 23 de abril é São Gerardo, bispo, que faleceu em 994. Durante os 31 anos em que foi bispo de Tours, na França, dotou a cidade de excelente legislação. Gerardo criou obras de auxílio aos pobres, dedicou a igreja catedral e ajudou os mosteiros. Santo do dia 23 de abril, beato Egídio de Assis, religioso, faleceu em 1262. Animado pelo exemplo de alguns amigos, tornou-se discípulo de São Francisco e o acompanhou nas pregações. Santa do dia 23 de abril, beata Helena Valentini. Foi viúva. Olha aí, uma santa viúva. Faleceu em 1458. Após a morte do marido, tornou-se terciária agostiniana, dedicando-se à oração, à leitura do Evangelho e às obras de misericórdia. Santa do dia 23 de abril, beata Teresa Maria da Cruz. Foi virgem. Beata Teresa Maria da Cruz. Faleceu em 1910. Foi fundadora da Congregação das Carmelitas de Santa Teresa em Toscana, na Itália. Santa do dia 23 de abril, beata Maria Gabriela Soghedu.
virgem, faleceu em 1939 e morreu aos 25 anos no mosteiro cisterciense de Grottaferrata, na Itália. Isso aconteceu após ter se oferecido como vítima pela União dos Cristãos. Santo do dia 23 de abril, Santo Adalberto Wojtek, ou Adalberto de Praga, bispo e mártir, faleceu no ano 997. Renunciando à diocese de Praga, fez-se monge em Roma e finalmente partiu em missão para a Prússia, onde coroou com o martírio sua obra de evangelização. Adalberto nasceu, segundo o endereço eletrônico Templário de Maria, em 956 na Boêmia, atual República Tcheca, e era descendente da nobre família dos príncipes de Slavnik. Ainda bebê, adoeceu gravemente, gerando uma promessa por parte dos pais. Teria sua vida consagrada a Deus. Como recuperou a saúde, eles o encaminharam para estudos, de forma que mais tarde se tornasse um sacerdote, um padre, um presbítero. Foi educado pelo arcebispo Adalberto, da cidade de Magdeburgo, do qual tomou o nome. Mais tarde foi eleito bispo de Praga. Depois de 6 anos, ele resolveu abandonar a diocese, pedindo ao Papa João XV que o afastasse do cargo. Entrou no mosteiro de São Bonifácio, onde passou 5 anos, para de novo voltar a Praga e retomar, a pedido do Papa, a direção da diocese. Contudo, novamente, o povo o repudiou por causa da disciplina cristã correta que queria instaurar. Novamente decepcionado, retomou angustiado a vida de monge. Em obediência ao Papa Gregório V, Adalberto assumiu pela 3ª vez a diocese de Praga. Seu regresso foi tempestuoso. Os fiéis se revoltaram e impediram que entrasse na cidade. Seus parentes sofreram atentados, os bens foram confiscados, os castelos incendiados. Ele então se refugiou na Polônia, onde, a pedido de seu amigo Duque Boleslau, seguiu com alguns sacerdotes em missão evangelizadora na Prússia, que ainda era pagã. Adalberto fixou-se na cidade de Danzig e converteu praticamente toda a população. Porém, os sacerdotes pagãos, vendo acabar seu poder e influência, arquitetaram e executaram o assassinato de Adalberto e de todos os religiosos que o acompanhavam. Seu túmulo se tornou meta de peregrinação de cristãos, com inúmeras graças acontecendo por sua intercessão a Deus. No ano 999, o Papa Silvestre II canonizou o primeiro bispo eslavo de Praga, Adalberto. O primeiro pontífice eslava da história cristã, o primeiro Papa eslavo, Karol Wojtyła, ou Papa João Paulo II, fez peregrinação a Praga para as comemorações do milênio da festa de Santo Adalberto. Santo do dia 23 de abril, São Jorge. Foi mártir, faleceu no ano 303, tribuno do exército imperial, foi martirizado em Lídia, Palestina, venerado em toda a igreja desde o IV século. Segundo o portal Canção Nova, São Jorge, cujo nome de origem grega significa agricultor, nasceu na Capadócia por volta do ano 280 em uma família cristã. Transferiu-se para a Palestina, onde se alistou no exército de Diocleciano. Em 303, quando o imperador emanou um edito para a perseguição dos cristãos, Jorge doou todos os seus bens aos pobres e, diante de Diocleciano, rasgou o documento e professou a sua fé em Cristo. Por isso sofreu terríveis torturas e, no fim, foi decapitado. No lugar de sua sepultura em Lida, hoje cidade israelense perto de Tel Aviv, foi construída uma basílica cujas ruínas ainda são visíveis. Entre os documentos mais antigos que atestam a existência de São Jorge, uma epígrafe grega do ano 368, descoberta em Heracleia de Betânia,
fala da casa ou igreja dos santos e triunfantes mártires, Jorge e companheiros. São Jorge é considerado padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Ele é invocado contra a peste, a lepra e as serpentes venenosas. O santo é honrado também pelos muçulmanos, que lhe deram o apelido de profeta. Entre os cristãos do Oriente, sejam católicos, latinos ou de outros ritos, assim como os ortodoxos, a devoção a ele é bem expressiva. Comparando com os cristãos do Ocidente, Jorge é invocado na mesma proporção que São Miguel Arcanjo. Com os normandos, seu culto arraigou-se profundamente na Inglaterra, onde, em 1348, o rei Eduardo III instituiu a Ordem dos Cavaleiros de São Jorge. Na falta de notícias sobre a sua vida, em 1969, a Igreja mudou sua celebração. De festa litúrgica passou a ser memória facultativa, sem alterar o seu culto. As relíquias de São Jorge encontram-se em diversos lugares do mundo. Oração. Rezemos a oração de São Jorge. Ó São Jorge, meu santo guerreiro invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança. Abri meus caminhos, eu andarei vestido e armado com vossas armas, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar. Cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo desânimo e a alcançar a graça que vos peço. Intercedei por mim, São Jorge, pela minha vida, para que eu possa passar por essa terra de modo perseverante, divulgando a palavra de Deus. Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. Amém. São Jorge, rogai por nós. E eu já estou sentindo que ele está em comunhão com Deus, rogando por mim. E espero que por você também. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você suplica. Professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, no seu programa do YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. Maranatá é do aramaico, dialeto de Jesus, pronúncia católica com a tônica na última sílaba, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, pronúncia dos nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem crer em Jesus como Deus, o Deus do amor infinito que morreu na cruz por nós, o manado. Quem for batizado e quem se arrepender dos pecados, viverá eternamente com ele e com todos os salvos, com todos os anjos de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.